Fala pessoal, tudo bem? Tudo animado? Passando aqui porque a gente vai dar início ao novo bloco aí no meu perfil que se chama Economia Descomplicada. Qual que é o intuito desse bloco? A gente trazer temas aí da economia, temas do mercado financeiro, né? Temas aí sobre tendências de uma forma clara e simples, para que você, quando veja esse vídeo ou talvez ouça o vídeo, né, entenda esses pontos da economia que são relevantes para o nosso dia a dia de uma forma clara e simples. E o primeiro tema que eu procurei trazer aqui com vocês é em relação às eleições americanas. Nós tivemos aí no início do mês de novembro as eleições americanas e o Trump ganhou. Aí várias pessoas vieram me perguntar: Leonardo, qual que é o impacto da economia de Trump no Brasil, no mundo afora? E eu procurei trazer aqui um pouquinho, de forma bem resumida, claro, né, as principais ali que eu considero propostas que podem ter impacto, para a gente analisar e conversar sobre o tema. Vamos iniciar ali, o Donald Trump ele não apenas ganhou as eleições, mas quando a gente olha para a parte da Câmara, dos governadores, do Senado, os republicanos também dominaram, né? Só para a gente fazer um paralelo, né, para que você entenda, os republicanos lá nos Estados Unidos, se a gente fosse fazer um comparativo, ele é comparável à nossa direita aqui no Brasil. Claro que existem alguns pontos, algumas diferenças, divergências, mas o comparativo como um todo seria esse comparativo dos republicanos com a direita e os democratas com a esquerda. Nós podemos trazer em um outro vídeo sobre como que a esquerda ou a direita enxerga a economia, a forma de crescimento, mas isso fica para outro vídeo. Mas o importante a gente ressaltar é que, então, assim como o Donald Trump ganhou, ele teve a maior parte dos senadores, da Câmara, dos governadores, como seus aliados. Então isso significa que toda proposta que o Donald Trump tinha ali na sua campanha eleitoral pode ser colocada em prática, né, de forma também mais simples, né, ou seja, vai ser mais fácil ser votadas porque ele tem mais aliados nessas categorias. E mais falando em tese aqui das propostas, eu trouxe aqui três principais para a gente analisar, e a primeira é a tributação corporativa. O que é essa tributação corporativa? Lá em 2017 foi aprovado ali no mandato do Trump também a redução de impostos para as empresas, né? E essa redução dos impostos das empresas, ela pode ser renovada, vai poder ser renovada agora em 2025. E o Donald Trump se propôs a renovar essa tributação corporativa, ou seja, renovar essa redução de impostos para as empresas. Isso é muito bom quando a gente olha assim, depois da vitória do Trump, o S&P 500, que é a bolsa americana, bateu recordes históricos aí. Então, isso significa que as empresas viram isso como muito positivo. Por quê? Porque se tem menos imposto, significa que vai ter mais aí receita entrando no caixa da empresa, né? A gente vê que a empresa pode recompensar, pode repassar isso para os investidores por meio de dividendos, por meio de novas compras de ações. Então, isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, pense assim, se o governo está deixando de arrecadar, ele vai ter que arrecadar de uma outra forma. E quando a gente olha para a dívida americana tem trazido muitas preocupações. A dívida americana aumentou muito, muito mesmo. Então, fica aí o ponto. Será que como que o governo ele vai achar outras formas? Quais serão as outras formas de arrecadar, né? Será que ele vai ter que emitir títulos da dívida, né, que pode encarecer também o custo aí da dívida por meio dos juros? Então, esse é um ponto que traz muita atenção, mas o mercado viu muito bem essa proposta. O segundo é a tarifas de importação. O que é essa proposta do Trump? Colocar taxa sobre produtos importados de todos os países com 10% ou mais. E quando a gente fala da China, ele pretende colocar uma taxa de importação de 60% ou mais. Qual que é o impacto dessa política de protecionismo? Pensa assim, a maioria empresas, agricultores, geralmente eles têm coisas que eles não compram no mercado nacional, muitos produtos que eles importam, então muitos insumos são importados. Então, se fica mais caro esse importar, esse custo que o empresário compra mais caro, ele repassa para o produtor, para o consumidor final, que é a população. Então, com essa tarifa aí das importações, a gente pode ver os preços dos produtos aumentarem, o custo, o preço aumentar. Então, é um ponto que a gente coloca de atenção que pode pressionar a inflação. A gente pode ver uma inflação mais forte devido a esse ponto, essa proposta aí de tarifas de importação. E outro ponto, quando a gente analisa a China, aí surge uma oportunidade para nós Brasil. Por que eu falo isso? Porque hoje a China é um dos maiores importadores de soja dos Estados Unidos.
Então, os Estados Unidos exporta muita soja para a China, e com essas tensões, os Estados Unidos aumentando a tarifa, pode surgir uma oportunidade para o Brasil, porque aí a China pode deixar de comprar a soja dos Estados Unidos e comprar a nossa soja. Então é um ponto importante e positivo, que nós poderemos ser beneficiados de forma indireta com essa política de tarifas de importação. E a terceira proposta que eu trouxe para analisar aqui é sobre a imigração. O que acontece? Donald Trump pretende aí, acabar, ter uma política de zero importação, de zero imigração, ou seja, acabar com a imigração. Isso é muito preocupante, porque hoje o mercado de trabalho, americano, principalmente naqueles setores mais desqualificados, tem muita mão de obra imigrante. E penso assim, tipo, se corta essa mão de obra imigrante, a mão de obra nesses setores mais desqualificados vai ficar escassa. Então isso tende a fazer com que o preço ou o salário, nesses setores fique mais alto. E o empresário, quando ele paga mais caro no salário, ele repassa esse custo para o consumidor final. Então, com essa política de imigração, a gente pode ver aí o preço dos produtos aumentarem mais, Então é um ponto que também pode trazer uma pressão inflacionária no país. E um ponto que eu quero trazer aqui por último, quando nessas eleições foi feita uma pesquisa, qual que era o maior ou o problema mais importante para o eleitorado americano, nessas eleições? Nos anos passados era a imigração, estava na pauta, emprego e renda, abortos, direitos civis, mas nesse ano o principal problema, o problema mais importante no eleitorado era justamente a inflação, porque o americano ele passou a conviver com uma inflação muito alta pós-pandemia, que ele não estava acostumado. Então, a principal preocupação desse eleitorado é justamente a inflação. E aí fica o ponto que nós temos que analisar aí, mediante essas propostas que eu trouxe. Será que o governo vai conseguir fazer com que a inflação diminua, ou essas propostas elas vão aumentar? O que nós vemos é que, fazendo uma análise nessas propostas, a tendência é que a inflação aumente aí no curto prazo, A inflação tem esse aumento. E aumentando a inflação, o que o Banco Central faz? O Banco Central ele adota uma política monetária contracionista. E um dos instrumentos da política monetária é justamente juros. Então, para conter a inflação, o Banco Central, que lá nos Estados Unidos é o Fed, ele tende a elevar juros. Então, se a gente vê, mediante essas propostas serem feitas no mandato do Trump, a inflação voltar a crescer, voltar a acelerar, o Banco Central vai ser preciso ele aumentar juros. E aumentar juros é muito ruim para o Brasil, por quê? Porque hoje a economia americana é a economia mais segura de todo o mundo. Então, quando ela está com juros altos, o que os investidores eles fazem? Eles têm o que a gente fala de aversão ao risco, ou seja, eles tiram dinheiro nos países emergentes e colocam dinheiro nos Estados Unidos, porque eles têm uma taxa de juros boa, considerável, e também tem um risco muito baixo. Então, com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente pode ver essa aversão ao risco, ou seja, as pessoas tirando dinheiro do Brasil e mandando para os Estados Unidos. Isso tende a pressionar a nossa moeda, desvalorizando ela frente ao dólar, que é um impacto aí na nossa inflação. Então, esses são alguns impactos que eu trouxe aqui para a gente analisar o que vai ser, o que a gente esperar desse governo Trump, as propostas, quais os impactos. Claro que é de uma forma muito mais resumida, mas eu queria deixar um desafio para você. Coloque aí nos comentários quais temas que você gostaria que a gente falasse aqui nesse bloco Economia Descomplicada, quais temas que você gostaria de ouvir, que você tem interesse, que a gente pode estar falando nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Valeu, até mais, abraço!